Olá! Neste vídeo vamos descrever as normas básicas para o desenho de um cenário de simulação com metodologia Mais. É um trabalho que os alunos realizam em grupo, fora da sala de aula e geralmente se dá um mínimo de uma semana de tempo para que eles realizem tal desenho. Imaginemos por um momento que na primeira sessão uma equipe operativa de alunas, por exemplo, as Women in White, escolheram desenhar um cenário de simulação sobre cuidados pré-operatórios e anestesia. Já sabiam muitas coisas, como por exemplo, questões sobre prevenção de complicações intraoperatórias e pós-operatórias, a infecção, a dor, a monitorização, que o paciente deve estar em jejum por um determinado período de tempo, os tipos de anestesia, etc. Os objetivos de aprendizagem que se estabeleceram por todo o grupo foram os seguintes. Primeiro, aprofundar sobre as precauções cirúrgicas em relação à preparação do paciente para a intervenção, verificação ou checklist para iniciar a intervenção. Segundo, revisar e elucidar os fármacos específicos da anestesia, administração de pré-medicação, hipnóticos e relaxantes musculares, na ordem cronológica da administração e anestesia. E por último, terceiro, as técnicas de intubação difícil, que são as opções para via aérea difícil na sala cirúrgica. Agora, o grupo dispõe de uma semana para desenhar um cenário que outra equipe, aleatoriamente escolhida pelo professor, representará na sala de simulação. Mas como isso é feito? Ressalta-se que primeiro é necessário treinar os alunos na configuração dos cenários, o que é fácil, já que eles estão familiarizados com os métodos de enfermagem e com a busca de evidência científica, conhecem as possibilidades da simulação e do simulador. E segundo, é necessário proporcionar-lhes uma planilha para preencherem sobre o caso, que se disponibiliza no começo do curso. Tal momento deve conter, estamos falando da disciplina de cuidados de enfermagem, mas poderia incluir modelos e desenhos de cenários adaptados a qualquer profissional. Em primeiro lugar, uma detalhada descrição do paciente, como, por exemplo, a idade, o gênero, o peso, a altura, etc., e uma foto que confira maior realismo e credibilidade à situação. Também deve conter uma descrição sucinta da situação, os antecedentes da mesma, em que lugar e que hora ou turno se realizou a atenção e finalmente deve coletar, no caso da enfermagem, uma detalhada avaliação do paciente que recomendamos que seja seguida a avaliação por padrões de Marjorie Gordon. Outra informação que deve conter na planilha é o diagnóstico médico e qual tratamento farmacológico e não farmacológico tem prescrito ao paciente, com doses e pautas devidamente registradas. As etiquetas diagnósticas no caso da enfermagem e o planejamento dos cuidados que requerem o paciente. E também uma escolha das intervenções NIC que serão realizadas no caso. É importante que o cenário inclua um guia detalhado dos eventos que vão suceder, assim como os objetivos de aprendizagem propostos na primeira sessão. Os materiais que serão necessários no caso, incluindo a caracterização do paciente e do cenário, e é muito importante que as atividades NIC que serão desenvolvidas no cenário estejam refletidas na planilha. Sugere-se no máximo 5 atividades por alunos, as quais podem permanecer a mais de um NIC ou a mesma intervenção. Finalmente, os estudantes devem apresentar as evidências científicas consultadas para elaborar o caso e preparar a discussão posterior, tendo em vista alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. Agora veremos com um pouco mais de aprofundamento como estruturar o desenho do cenário. Em primeiro lugar, é necessário ter claro os resultados da aprendizagem que queremos trabalhar com o caso. Tais resultados relacionados com as taxonomias de enfermagem, no nosso caso, mas também se poderia aplicar a qualquer disciplina. Então, em enfermagem, tentamos padronizar as tarefas com intervenções de enfermagem da Nurse Intervention Classification, de maneira que, neste caso, o resultado da aprendizagem coincida com o campo 2, fisiológico completo, e a classe J da NIC, cuidados pré-operatórios. Os critérios que serão avaliados dos participantes nos cenários coincidem com o nível 3 da NIC, que são as intervenções. Por isso, deverão escolher os estudantes as intervenções e as atividades pertinentes para o caso, como, por exemplo, ensino pré-operatório.
Como já temos claro o resultado da aprendizagem, agora se selecionam não mais de 5 atividades por alunos. Recomendamos escolher atividades que possam ser realizadas na sala de simulação. Eleger atividades por ordem de prioridade ou importância e evitar selecionar atividades que não sejam realizadas pelas enfermeiras em nosso contexto. Recordamos que a NIC é originada no contexto americano. Aqui vejamos algumas das intervenções e atividades propostas pelos alunos que estão no cenário concreto. O seguinte é introduzir dados concretos sobre a situação clínica simulada, dados sobre o paciente, situação, lugar, informação sobre a patologia, tratamento, o estado inicial do evento crítico, e recomendamos aos alunos seguir sempre a metodologia de enfermagem, avaliação, diagnóstico e planejamento. O próximo passo consiste em elaborar um guia do que vai ocorrer. Deve ter um caráter sequencial, incluindo especificações sobre os eventos que irão acontecendo no tempo, perguntas e ações, mudanças de estados do paciente, comportamento, etc. Proporcionar um cenário de acordo com as atividades NIC, que se espera que outra equipe de alunos realize. Apoiar-se em perguntas do paciente ou familiares, favorecendo que o aluno responda. Que seja viável no tempo programado, dependendo da complexidade do caso. No guia, se deve informar se o paciente será um simulador em escala real, um paciente já estável ou um ator, etc. Lembrando que a fidelidade com a realidade é muito importante. Não se recomenda desenhar cenários extravagantes ou pouco realistas, apesar de sabermos que muitas vezes a realidade supera a ficção. Quanto aos materiais e caracterizações, é preciso que os estudantes prevejam tudo o que será necessário previamente ao desenvolvimento do cenário simulado. E por último, se exige dos alunos embasar o caso em evidências científicas, artigos, livros, etc., que aportem informações sobre as questões tratadas no caso, assim como ter a possibilidade de recorrer às fontes primárias, como os pacientes, os profissionais ou os cuidadores, que por meio de entrevistas, por exemplo, se possa chegar à compreensão dos objetivos inicialmente propostos. Uma vez desenhado o cenário, os estudantes o enviam ao facilitador ou instrutor em simulação, o qual vai revisar minuciosamente e decidirá qual equipe será responsável por experimentá-lo na sala de simulação. Muito obrigada!